Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero começar esse vídeo te falando uma coisa. Você não chegou aqui por acaso. Você não simplesmente clicou nesse vídeo de hoje para receber uma mensagem qualquer, mas Deus vai falar ao seu coração hoje. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente precisa tomar decisões difíceis. Muitas vezes o medo, ele toma conta do nosso coração e a gente não consegue acreditar realmente que Deus pode fazer uma coisa nova, sabe? Esses dias eu estava no culto, irmãos, e enquanto eu adorava a Deus, o Espírito Santo me lembrou de uma passagem que está lá no livro de Isaías, onde Deus pergunta para o seu povo o seguinte: vocês não veem? Vocês não estão prestando atenção? Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu farei com que no deserto haja um manancial de águas. O interessante, irmãos, é que Deus chamou a atenção do povo porque eles não estavam percebendo que Deus já estava fazendo uma coisa nova, entende? Muitas vezes a gente está tão rodeado de pessoas negativas, de pessoas que não acreditam em Deus, ou até mesmo pelas circunstâncias contrárias, os problemas, as dificuldades no caminho, que a gente não consegue enxergar uma saída. Ou então as portas estão tão fechadas na nossa vida que a gente acha que é momento de parar. É momento de retroceder, sendo que essas portas fechadas, elas podem ser um preparo. Eu vou te explicar daqui a pouco porque a mensagem de hoje está maravilhosa. Eu vou te explicar que essas portas fechadas, elas têm um propósito. Sabe quando você ora tanto por algo, mas aquilo não acontece? Sabe quando o tempo passa e a resposta de oração não veio, e aí então você se frustra, você vê o resultado negativo e você acha que Deus simplesmente não está te ouvindo? E se eu te disser que no meio dessa situação que você está passando hoje, Deus, ele tem um propósito muito maior do que você imagina? E se eu te disser que essas portas fechadas, essas situações difíceis, não é para você parar, mas é para você se preparar, porque Deus vai fazer algo totalmente novo na sua história. Você acredita nisso? Sabe, irmãos, muitas vezes a gente acha que tudo na vida do cristão vai ser assim uma linha reta, né? Vai ser tudo tranquilo. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel para concretizar. Mas, irmãos, não é assim. Eu vou te mostrar hoje na Bíblia um caso que aconteceu com o apóstolo Paulo, uma profecia que ele recebeu. Irmãos, e eu tenho certeza, se muitos de nós recebessem essa palavra que Paulo recebeu, a gente ia falar o seguinte: misericórdia, tá amarrado. Eu não aceito essa palavra de jeito nenhum. Mas, irmãos, Paulo, ele enxergava na visão espiritual. E é isso que eu quero que você faça hoje. Olha, que você mude a sua perspectiva, sabe? Pare de enxergar com essas lentes de pessimismo, de incredulidade, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Amém? Eu me lembro, irmãos, quando eu comecei aqui na internet, eu comecei por um direcionamento de Deus. Eu estava orando, pedindo muito ao Senhor, e Deus então falou comigo. Ele usou uma profeta, Deus também falou comigo diretamente na palavra, e Ele me disse que eu deveria começar a evangelizar na internet, e Ele me usaria para alcançar muitas pessoas para Ele. E talvez você que está aqui me ouvindo, você já entendeu que você faz parte desse grupo de pessoas, mas eu quero dizer que no começo foi difícil. Olha, quantas pessoas chegaram até mim, criticaram, foram usadas pelo inimigo, sabe? É nessa hora que você está mais sensível, que você está começando um novo projeto, que o diabo usa a boca das pessoas. E muitas pessoas falaram assim para mim: você acha que Deus iria falar para você começar a evangelizar na internet, criar uma página no Facebook, começar a pregar no YouTube? Irmãos, não foi fácil ouvir as críticas, mas eu perseverei. Inclusive, o inimigo soprava muito na minha mente: você vai passar vergonha. Você foi falar para as pessoas que Deus te deu essa direção? E se não for verdade? Sabe, irmãos, eu tive que lutar contra a incredulidade, contra essas setas do inimigo, e eu vou te mostrar hoje na palavra. Já vamos começar. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Eu vou começar a te mostrar o que você tem que fazer. E no final, eu vou orar por você, pela sua casa. Eu quero já agradecer a todos vocês que têm compartilhado. Olha, quantas pessoas estão sendo salvas, libertas, transformadas pelo fato de você ter enviado a oração para elas. Então, antes de começar, se você ainda não é inscrito, eu só quero pedir para você clicar aqui no botão embaixo do vídeo, inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, ativa ele e seleciona a opção todas, porque aí você vai receber no seu celular as próximas orações que eu fizer, ok? Então vamos começar.
Irmão, sabe uma coisa que eu percebo cada dia mais? É que a nossa tendência natural é buscar o conforto, é fugir da dor, não é verdade? Ninguém em sã consciência escolhe o caminho mais difícil. E é por isso que quando a vida aperta, quando uma porta se fecha, quando alguém se levanta contra nós, ou até mesmo quando a gente sente lá no fundo do coração que vem aí uma situação muito difícil, logo a gente pensa: isso não é de Deus não. Eu tenho certeza, Deus não está nisso aí, porque Deus é um Deus de paz, um Deus de vitória. Sabe, é nessa hora que a gente interpreta como se fosse um sinal de Deus para a gente parar, para a gente desistir. Essa é a resposta mais lógica, a resposta mais fácil. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e se a gente estiver interpretando os sinais de maneira errada? E se a gente estiver lendo o mapa de Deus de cabeça para baixo? Já parou para pensar nisso? Irmãos, a Bíblia traz uma história impressionante de algo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. A Bíblia conta que Paulo estava terminando uma das suas viagens missionárias e o seu coração queimava com um desejo. Ele queria muito ir para Jerusalém. Ele sabia que ele precisava ir para lá. Só que por onde ele passava, todos os lugares que ele ia, o Espírito Santo ia dando algumas dicas, sabe, daquilo que iria acontecer. E na verdade, os avisos que Deus ia dando é de que a coisa ia ficar feia. Meus irmãos, como é difícil, né? Quando a gente olha para frente, para o futuro e a gente não vê uma perspectiva de melhora. Irmão, sabe o que aconteceu? Um dia Paulo viajou e ele foi parar numa cidade chamada Cesareia. E quando ele estava ali reunido com os irmãos, eles fizeram uma vigília de oração e de repente chegou ali um profeta, um homem de Deus chamado Ágabo. E eu quero que você imagine essa cena aqui agora, porque vai ser fundamental você entender isso para você colocar em prática na sua própria vida. Olha o que aconteceu aqui, ó. Paulo estava reunido com os irmãos e de repente esse homem se levantou e ele pegou o cinto que Paulo usava. E naquela época, o cinto era uma peça fundamental, porque ele segurava a túnica, ele segurava aquela bolsinha que carregava o dinheiro. Então era um símbolo da força e da identidade do homem. E com esse cinto que Ágabo pegou, ele amarrou os próprios pés e as próprias mãos. E aí eu fico imaginando o silêncio que deve ter tomado conta daquele lugar, porque ninguém entendeu aquilo, mas então esse homem levanta a sua voz e ele entrega uma mensagem do Espírito Santo. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 21, o versículo 10 ao 14. Diz assim, ó: Alguns dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele tomou o cinto de Paulo, amarrou as próprias mãos e pés e disse assim: O Espírito Santo declara: assim será amarrado em Jerusalém o dono deste cinto pelos líderes judeus que o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, tanto nós como os irmãos dali insistimos para que Paulo não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: Por que vocês choram e partem o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas até para morrer por causa do Senhor Jesus. E diante disso não tentamos mais dissuadi-lo e dissemos: Então que a vontade do Senhor seja feita. Olha isso aqui, irmãos. A profecia foi muito clara, né? Não tinha uma dupla interpretação. O dono daquele cinto, que era Paulo, ele seria preso em Jerusalém. E sabe qual foi a reação de todo mundo? Exatamente a reação que a gente teria. Pelo amor de Deus, Paulo, isso aí é um aviso para você fugir. Muda sua rota, pega outro barco, desista dessa viagem, pelo amor de Deus, Paulo. Irmãos, a verdade é que essas pessoas amavam o apóstolo Paulo. Elas queriam protegê-lo. Então a reação delas foi a mais humana possível. Mas a reação de Paulo é o que nos chama a atenção. A reação dele foi totalmente diferente, irmãos. Ele não questionou se a profecia era de Deus. Parou para pensar nisso? Ele sabia que era da vontade do Senhor. E o que ele questionou foi a interpretação daquela profecia. Enquanto todo mundo interpretou dessa maneira: Paulo, é um aviso para você fugir. Na verdade, o apóstolo interpretou de outra forma. Ele entendeu que era hora de se preparar. O coração dele entendeu que Deus não estava dando uma rota de fuga, mas estava dando força para ele enfrentar aquela missão. Deus estava mostrando algo que iria acontecer, mas se Paulo estivesse preparado, se ele estivesse confiante no Senhor, então Deus traria paz, até mesmo no momento mais difícil. E talvez você esteja se perguntando aí: mas pastor, isso não é imprudência? Se Deus me mostra que eu vou sofrer em algum lugar, por que eu deveria ir, pastor? Não é tentar a Deus?
Irmãos, a diferença está no chamado. Paulo, ele tinha uma convicção, ele tinha uma direção de Deus para ir para Jerusalém. Então a profecia não cancelava o seu chamado, ela só confirmava o custo do chamado. Irmãos, tem momentos em que Deus ele nos alerta sobre uma perseguição no trabalho. Ele fala para a gente não pedir as contas, mesmo quando a gente está passando por grandes lutas. E é nesse momento que Deus nos dá sabedoria, Ele nos fortalece através da oração. Ou talvez você está passando por uma crise no casamento e Deus fala assim: não desista agora. Não fique compartilhando com as outras pessoas o seu sofrimento, isso só vai aumentar a sua angústia. Você vai começar a se abrir com outras pessoas que não podem responder suas orações. Então pare de lutar dessa maneira, comece a se humilhar na minha presença. E é isso que nós precisamos entender, irmãos, é hora da gente se preparar. Quando a gente está com medo do futuro, não é momento da gente retroceder, não é um sinal de que nós devemos parar. Pelo contrário, é hora da gente proteger o nosso coração com a palavra do Senhor, com aquilo que Ele falou ao nosso respeito. Amém? Você tem que ser obediente até o fim, mesmo que você passe por lutas, pelas piores lutas que você possa imaginar. Talvez você tenha que enfrentar o diagnóstico médico, um tratamento. Não retroceda, não tenha medo, confie no Senhor de todo o coração. Aleluia! Eu creio que Deus está falando aqui com muita gente hoje. Não é por acaso que você chegou aqui e eu quero orar por você daqui a pouco. Mas antes eu só quero contar aqui um exemplo que aconteceu com Jesus. E isso vai abrir muito a sua mente sobre como acontece no mundo espiritual, nos planos que Deus tem para nós. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 9, o versículo 51. Está escrito assim, ó: ao se aproximar o tempo em que Jesus seria elevado ao céu, ele partiu resolutamente para Jerusalém. Olha que interessante, irmãos. Essa palavra resolutamente é muito forte. Significa que Jesus foi com uma firmeza inabalável. Ele foi com foco, sem se desviar para a esquerda ou para a direita. Sabe por quê? Porque ele sabia exatamente o que estava esperando ele em Jerusalém. Não era uma festa, não era tapete vermelho. Irmãos, era traição, era açoite, era zombaria, era finalmente a cruz. Então, irmãos, Jerusalém era o lugar de maior sofrimento da vida de Cristo. E mesmo assim, ele foi com firmeza, ele foi com confiança. E da mesma forma que os amigos de Paulo tentaram fazê-lo desistir de ir até Jerusalém, os discípulos também tentaram fazer com que Cristo desistisse. E o apóstolo Pedro chegou a dizer: Senhor, de forma alguma, isso nunca vai acontecer, eu não vou deixar você ir para a cruz. Mas, irmãos, Jesus repreendeu Pedro. Ele sabia que era o diabo tentando fazê-lo desistir, porque Jesus entendeu que aquela mentalidade é mundana, é do mundo. Sabe essa ideia, irmãos, de fugir do sofrimento a qualquer custo? Ela não vem de Deus. Eu sei que talvez você nunca ouviu sobre isso que eu estou falando, mas deixa eu te explicar. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que vão interpretar o sofrimento como o abandono de Deus. Na verdade, faz parte do trajeto. Essa é a confirmação de que você está no centro da vontade de Deus. Amém? Se você está entendendo essa mensagem, escreva aqui para eu saber. Deus falou comigo. Comente assim e muitas pessoas vão se inspirar e vão querer também ouvir a mensagem. Amém? Irmãos, eu preciso ser muito sincero com vocês. Às vezes a gente se acostuma com o evangelho que é só vitória, só bênção, só porta aberta. E quando a dificuldade aparece, a gente acha que tem algo errado, que Deus nos abandonou ou que nós estamos no caminho errado. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes a perseguição, a luta, a porta que parece fechada são a prova de que nós estamos no caminho certo. Aleluia! O caminho de Paulo não foi fácil, o caminho de Jesus não foi nada fácil. Então por que o meu e o seu seria? Pensa comigo. Por que você é diferenciado? Por que você acha que você é melhor do que os homens e mulheres da Bíblia? Irmãos, eu não estou dizendo que Deus quer o nosso sofrimento, que Ele se alegra com isso, de forma alguma, mas Ele está muito mais interessado no cumprimento do propósito dEle na nossa vida do que no nosso conforto temporário, entende? Às vezes o propósito de Deus se cumpre através da prova e não apesar da aprovação. Para pensar, a glória da ressurreição, ela só aconteceu depois da dor da cruz, depois do sofrimento.
A coragem de Paulo lá em Roma, que levou o evangelho para muitas e muitas pessoas, irmãos, só aconteceu depois que ele foi preso em Jerusalém. Foi enquanto Paulo estava ali preso na cadeia, sofrendo absurdamente. Foi ali que ele escreveu as cartas do Novo Testamento. Irmãos, o propósito de Deus é muito maior do que a gente imagina. Então não foque nas circunstâncias de hoje. Olhe e enxergue a sua vida na visão espiritual. Olhe com os olhos da fé. Amém? E deixa eu te perguntar uma coisa aqui agora muito séria. Eu sei que você chegou até aqui e agora eu quero te perguntar uma coisa muito importante. Da mesma forma que Jesus teve que ir para Jerusalém e ali a cruz esperava por ele, Paulo também foi preso em Jerusalém. Da mesma forma eu te pergunto uma coisa: qual é a Jerusalém para a qual Deus está te chamando? Talvez seja ter aquela conversa difícil com a pessoa que mora aí na sua casa, que você vem adiando há um bom tempo, certo? Talvez seja romper a sociedade e começar esse projeto que você tem tanto medo, mas é aí que Deus tem um propósito na sua vida. Ou talvez seja perdoar alguém que te feriu profundamente, ou simplesmente se posicionar com firmeza na sua fé, que é uma coisa que você até hoje não fez. Você morre de vergonha de falar de Jesus para as pessoas, porque você sabe que isso talvez vai te custar as amizades ou oportunidades na vida. Meu irmão, deixa eu te dizer, não confunda o medo na sua alma com a voz de Deus. Antes de você recuar, antes de dizer Deus mandou eu parar, faz o seguinte: ore, busca ao Senhor, pergunte com o coração aberto: Senhor, isso aqui é um aviso para eu fugir ou é uma preparação para eu vencer? Isso aqui é para eu parar ou é para eu ser fortalecido e seguir em frente? Irmãos, por experiência própria eu posso dizer a vocês, a verdadeira obediência, ela não calcula os riscos, ela abraça o propósito. Ela não foge da dificuldade, mas ela se prepara para glorificar a Deus, mesmo no meio do fogo. Oh, meus irmãos, a vontade do Senhor vai se cumprir na vida de vocês, mas somente quando você parar de fugir com medo, e sim quando você avançar com a coragem que vem do alto. Amém? Glória a Deus, eu estou muito confiante de que Deus vai fazer uma obra grande aqui hoje, através da oração. Eu sei que você é uma pessoa amada por Deus, mas você muitas vezes deixa o medo dominar. Não faça isso mais. O Senhor tem um plano lindo e maravilhoso, e eu sei que você conhece também pessoas que estão passando por isso. Por isso eu peço que agora nós vamos orar, mas depois da oração não saia do vídeo. Compartilhe com pessoas que você ama, que você sabe que Deus vai tocar o coração delas. Amém? Feche os seus olhos então e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua palavra. Oh, meu Deus, o Senhor falou conosco mais uma vez. Aleluia, Senhor, tu não és um Deus distante, mas um Pai que cuida, que avisa, que prepara os seus filhos para as batalhas da vida. Oh, meu Pai, em primeiro lugar eu te peço perdão por todas as vezes em que nós confundimos a tua voz com os nossos medos. Perdoa-nos, Senhor, por termos recuado, por termos desistido, por termos fugido do chamado, do propósito, porque o preço pareceu alto demais. Perdoa, Senhor, a nossa busca por um caminho fácil, por um evangelho que só agrada a nossa carne, e nos ensina, meu Deus, a abraçarmos a tua vontade com amor por completo, mesmo quando ela inclui a cruz, mesmo quando ela nos leva para o sofrimento. Pai, não é fácil renunciar ao pecado, renunciar à carne. Por isso eu clamo, ó Deus, pela vida dessa pessoa que está orando comigo. Senhor, tu conheces o coração dela. Tu sabes qual é a decisão que está diante dela, qual é o medo que tem tirado o sono dessa pessoa, qual é a muralha que se levantou na frente dela. E eu sei, meu Pai, que muitos aqui estão pensando em desistir, em voltar atrás, estão pensando em se esconder e ficar quietinho no seu canto. Mas nessa hora, meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que toda confusão mental vai embora. Eu repreendo o espírito de medo, o espírito de dúvida, a voz do inimigo que vem sussurrando, dizendo para a pessoa desistir, porque ela não vai conseguir, que Deus a abandonou. Essa voz é mentirosa e nós a rejeitamos agora no poder do nome de Jesus. Derrama, meu Pai, sobre esta vida,
Ó Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor deu ousadia para o apóstolo Paulo, da mesma forma que tu deste coragem para Jesus, eu creio que o Senhor está derramando uma força sobrenatural, uma coragem que não vem da nossa força humana, mas vem da certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Dá para essa pessoa, meu Pai, o discernimento para ela entender os teus sinais, que ela não interprete mais essas tuas advertências como ordens para parar, mas como a tua graça, preparando essa pessoa para a vitória que já está garantida em Cristo Jesus. Pai, eu oro nesse momento por cura, cura nas emoções, cura na alma que está partida por causa do medo. Tem sido tão difícil, Senhor. Quantas pessoas agora estão aprisionadas em relacionamentos que não vêm de Ti, moças que estão presas ao namoro que é cheio de carnalidade, que estão entregando o seu corpo, que estão cedendo aos prazeres da carne só para agradar o outro, ou até mesmo porque não acreditam que podem ser felizes de verdade. Pai, quantos homens também estão indo para a pornografia, para a prostituição, para a mentira, para muitas coisas erradas, e eles sabem que estão faltando com o Senhor, eles sabem que estão pecando. Oh, meu Deus, a melhor coisa que tem é nós alinharmos o nosso coração com o Teu, é andarmos em obediência à Tua palavra. Senhor, é só assim que nós encontraremos a paz que ultrapassa o entendimento. Pai, tudo que nós queremos é ter paz no coração, queremos ser felizes de verdade, e nós sabemos que é mesmo diante das lutas que o Senhor coloca dessa paz que o mundo não pode conhecer. Oh, meu Deus, tem pessoas aqui que precisam realmente aprender a depender do Senhor, a ser mais paciente, a ter mais fé. Por isso, Senhor, nos ajude, ó Deus, transforma a nossa vida aqui agora. Enche o nosso coração com a Tua presença. E eu quero já Te agradecer, meu Deus, porque hoje o Senhor falou conosco de maneira poderosa. Aleluia. Oh, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, você que sente que até hoje viveu uma vida fugindo de Deus, fugindo de um compromisso real e verdadeiro com Ele, eu quero te fazer um convite. Jesus está te chamando para um caminho de obediência e propósito. E se você quer entregar a sua vida para Ele agora, eu quero que você fale com Ele onde você está. Fale com sinceridade e diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que vivi longe de Ti. Mas hoje eu entendi que o Senhor tem um plano para mim. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Me perdoa, me limpa com o Teu sangue, me transforma e me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e eu Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Oh, meu querido, eu louvo a Deus pela sua vida. Você que entregou o seu coração para Jesus agora, creia que Ele vai fazer a obra completa. Tudo começa a partir desta oração que você fez aqui. Mas agora você precisa perseverar, buscar aprender com Jesus a fazer a vontade do Pai. E aqui no meu canal eu vou te ensinar a Bíblia de um jeito simples e fácil. Então continue comigo todos os dias, pela manhã, à noite, à tarde. E também não deixe de procurar uma igreja que realmente prega a palavra, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te amo em Cristo e eu creio que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido
Eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.